Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Estou aqui com meu querido amigo Ricardo Castilho para mais um Versa Podcast. E hoje a nossa convidada é a Michele Barros, que é jornalista, é apresentadora e também é advogada. Aliás, uma curiosidade, né? Quando eu conheci a Michele, encontrei com ela, inclusive num congresso de Direito Digital, eu olhei para ela e falei, Michele, o que você faz aqui? Ela falou, não, vim estudar, vim aprender, etc. Mas como? Eu falei, mas eu estou fazendo pós-graduação. Eu falei, mas que legal. Eu falei, que legal. Olha só quantos predicados, quantos títulos ela já não tem. Além de, é claro, né, ter sido aí, trabalhou muito tempo na Globo. E eu ia falar ter sido não, mas ela é uma fantástica apresentadora. E eu até confessei já para ela que eu acordo, né, 4h30 da manhã, então ligava hora 1. Algumas vezes você estava na hora 1, outras vezes você estava no Bom Dia. E vi até aqui que ela já foi até apresentadora do Jornal Nacional. Então temos a Michele com a gente. Castilho, contigo. E vamos bater papo aqui no Versa. Renato, sempre uma alegria estar com você. Michele, muito obrigado por estar aqui com a gente também. Uma grande honra poder bater um papo com você. E nos bastidores, Renato, nós falávamos um pouquinho ali. Ela fez um pós-graduação e ela ainda tem pretensões de fazer mestrado, aí linkando talvez as áreas, né, que ela de atuação dela, a comunicação, o jornalismo e o direito, né, tem tudo a ver, né, também. Mas fazer um mestrado que... Imagina ter aula com uma professora assim. Né? Você imagina? Então, até brinquei com ela outro dia, né? Quando eu tive essa surpresa, agradecendo inclusive já a tua presença formalmente aqui. Brinquei com ela que ela tá sempre super arrumada, séria, né? E também tem um lado também atlético dela, né? Que tá sempre aí fazendo academia, musculação, etc. Enfim. Mas vamos já perguntar então para... Como eu fiz lá no evento. Falei, Michele, o que levou a você ter esse interesse para o nosso querido direito? Bom, muitíssimo obrigada primeiramente pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, ainda mais ao lado de pessoas tão conceituadas no mundo do direito, né? Então esse bate-papo eu tenho certeza que vai ser muito bacana aqui. Pelo menos a gente vai dar risada, tá? Não é tão sério assim. Bom, o meu estilo mesmo de apresentação e de condução é muito seriedade, eu sou muito séria quando tem que ser, mas eu sou muito leve quando tem que ser, porque senão fica chato, porque a vida já é tão carregada e tem tanto noticiário pesado que essa leveza ela ajuda você a seguir em frente. Então eu sou a pessoa do copo cheio, meio cheio, sabe? Então eu costumo olhar as coisas assim. Você me pergunta o que me levou ao direito. Eu sempre tive vontade de estudar direito. E eu fui para o jornalismo porque eu também queria estudar jornalismo. E vejam, eu queria fazer jornalismo para fazer moda. Eu não me pensava quando eu entrei para o jornalismo, porque eu trabalhava numa loja de moda e adorava as revistas de moda. Eu falei, bom, quero escrever sobre moda. E fiquei em dúvida na hora da inscrição e pensei, depois eu faço direito. Eu engravidei e aí você tem que conduzir a vida, e aí os horários não davam. Então eu terminei a graduação recentemente e agora estou enveredando aqui pelos caminhos também do direito, desbravando esses caminhos, que são fundamentais, essenciais, que me ajudaram sobremaneira com o meu trabalho jornalístico. Porque tem matérias que eu acho que a gente deveria ter noções básicas ainda durante o ensino médio, durante a escola, tais como civil, constitucional básico e uma noção assim de penal. Eu acho que são coisas que a gente deveria ter noções ainda na escola, porque fazem parte da nossa vida. Consumidor, né? também, né? Consumidor também. Se a gente for falar de tudo, aí é consumidor, aí é civil, aí é E o trabalhista. Ao digital, vou mas puxar o direito aqui. deveria vir desde o ensino fundamental, talvez, né? Assim, noções de direito minimamente, porque o ideal é que todos fizessem direito também, mas você imagine que... vou fazer jornalismo, eu fiz jornalismo porque eu queria falar de moda, né? Como ponte. E o direito, a meu ver, ele já é uma base para qualquer outra área, Renato. Porque a pessoa, quando ela sabe dos seus direitos, né, ela consegue fazer, seja lá o que for na sua vida, muito melhor.
Não tenha dúvida. E o Constitucional, eu acho que é a nossa base, né? A nossa maior lei, Carta Magna, e a gente, no dia a dia do jornalismo, e eu já rodei muito, eu sou de Alagoas, eu rodei Alagoas inteira e boa parte do Nordeste fazendo reportagens, nos rincões mesmo, assim, do sertãozão a Zona da Mata, enfim. Já rodei São Paulo inteira fazendo reportagens e as pessoas não sabem dos direitos, de forma geral. Pessoas até com nível educacional razoável, elas não sabem dos direitos que têm. Nós temos uma legislação que muda constantemente. É natural, sabemos, porque ela vai atrás dos nossos costumes e, enfim, imagina se não mudasse, enfim, né? Mas o cerne, os principais direitos, pelo menos os constitucionais, eu acho que a gente deveria saber, as pessoas não sabem. Sim. Você foi locutor antes? Eu trabalhei em rádio também. Tem voz, né? Voz. Renato, eu falei, hoje vai ser difícil, porque nós não temos nada, não somos da área de comunicação, né? Mas professores. Apesar que hoje, né, Michele, eu acho que um professor tem que ser um bom comunicador, sobretudo, porque a gente tem que falar com a câmera. As aulas são, em regra, online, né? Então... Você sabe que estava conversando com a minha filha, que está no último ano, indo para o último ano de Direito, a Renata, e falando de estilo de aula, né? O meu estilo sempre foi provocativo. Eu sempre gostei de conversar, interagir com os alunos. Eu gosto disso, isso enriquece. Tive situações, inclusive, que eu não consegui passar nenhum slide e ficamos 4 horas debatendo. Isso acontece muito em pós-graduação. Esqueceu o slide. E aí a Renata falou, pai, o seu estilo é muito pouco utilizado. São 2 ou 3 professores de sei lá, 30, 40 que fazem isso. Eu falo, mas e o resto? Não, o resto fica falando. Mas cansa demais você ficar falando. Então, essa interação e essa qualidade de comunicação, ainda mais hoje em dia, que está tudo conectado, que você muitas vezes entra, né, na classe, está todo mundo já teclando. E tudo bem, está teclando, mas cabe a você provocar. E muitas vezes até falar, aproveitar que você está conectado, pergunta aí para o chat GPT sobre esse tema, vamos ver o que ele responde, e a coisa vai ficando agradável. É uma qualidade, sim. Ainda mais um apresentador, e eu brincava, né? A gente brincava aqui nos bastidores, eu estou aqui morrendo de medo aqui junto com o Castilho aqui, porque a Michele, profissional que ela é, a gente está esperando os feedbacks quando acabar aqui a gravação. Então, ó, estamos tentando aqui caprichar aqui para não fazer 2 feio, mestres aqui dando aula, imagina. Mas eu vou perguntar para a Michele, já que você andou por todos os lugares, a maior parte dos lugares do Brasil, enfim, a experiência como jornalista deve ser fantástica. Quanta coisa você já não passou? Então, a pergunta, não tem como não fazer, né, essa pergunta. O que foi mais difícil? Destaca para a gente aqui uma situação que te marcou mais. Eu tive 2 episódios que foram, assim, para mim, muito especiais, porque deixaram marcas profundas em mim enquanto ser humano, enquanto profissional. E os 2 em Alagoas. Eu lembro uma vez em que eu entrei numa comunidade muito pobre. Eu até me surpreendi quando eu vim para São Paulo e comecei a percorrer as que a gente chama de favela aqui, as comunidades daqui. E eu falava, gente, mas é casa de alvenaria, mas aqui a rua é asfaltada. Porque no Nordeste mesmo, é chão de terra batido, com esgoto correndo a céu aberto e casa de papelão ou de pedaço de lona. Com o que dá, eles montam as casas. Então, essa disparidade, apesar da imensa diferença social que a gente tem aqui em São Paulo, ainda é muito maior quando você vai para os extremos do país, para os outros estados. E eu via isso muito latente em Alagoas. Então, eu entrei numa comunidade que se chama Sururu de Capote, porque fica às margens de uma lagoa lá, e as pessoas catam o sururu, que é uma iguaria que a gente tem lá no Nordeste, e é uma delícia. Um caldinho de sururu, é afrodisíaco, dizem. Aí, é uma delícia, minha avó fazia, é maravilhoso. Então, as mulheres trabalham fazendo essa cata e limpando o sururu para vender no mercado, na feira, enfim. E essa comunidade sobrevive basicamente disso. E eu entrei na comunidade, entrei numa casinha. E eu acho que eu não me lembro muito bem a reportagem que eu estava falando, mas eu vi uma mulher. A mulher era extremamente desnutrida, ela era esquálida. E ela tinha uma criança muito pequena, e a criança era desnutrida, esquálida, era
chão mesmo, não tinha nada cobrindo o chão. Ela tinha uma cama que era só o retalho da cama, a imagem é muito nítida para mim, e ela estava com um bebê no colo, muito magro, esquálido, amamentando. E você via que não tinha leite, não saía quase nada, porque ela não comia. Então, assim, aquela cena me chocou. E aquilo é o retrato do nosso país ainda hoje, infelizmente, em muitos lugares. Então isso me marcou muito. Outra cena que me marcou demais foi uma série de reportagens que eu fiz no lixão de Maceió. Então eu fui para o lixão de Maceió durante vários dias e falei com a comunidade que sobrevive daquele lixão. Então tem famílias, tem uma pequena favela, uma pequena comunidade que se formou ali em cima mesmo do lixão. Então as pessoas vivem com moscas, urubus e ratos, e elas catam aquilo ali e pegam os restos da comida do lixão para comer, da montanha de lixo. E as crianças estavam ali no meio. E aí eu lembro de uma criança pegando o que sobrou de uma boneca, assim, destruída, e brincando com aquilo, e as pessoas comendo o resto que tinha ali. Então essas cenas, elas me marcaram muito enquanto profissional. E por mais distante que nós estejamos de qualquer outra realidade social, essa empatia em relação ao ser humano, eu acho que a gente precisa aprimorar ainda mais hoje em dia. As pessoas, às vezes, são privilegiadas e nascem num contexto social mais favorecido em relação a outras e não conseguem enxergar e não conseguem ter empatia. Passa pelos lugares e ignora algumas pessoas que estão ali passando necessidade mesmo. Então, assim, esses episódios foram muito marcantes para mim. E quando, Castilho, desculpe, só para aproveitar, quando você está nessas matérias difíceis, tocantes, né, chocantes, inclusive, dá vontade da gente ajudar. E muitas vezes a gente não consegue, né? Mas às vezes, talvez, né, só um aperto de mão, um abraço, né, isso já tem um calor, enfim, um toque humano, enfim, ajuda alguma coisa. Mas a gente quer ajudar mais. Quando sai uma matéria dessa, qual é a repercussão disso? As pessoas, os empresários, enfim, tem algum reflexo, alguma consequência? Aquelas pessoas, por exemplo, elas receberam alguma coisa, alguém quis ajudar, você tem conhecimento se isso tem esse efeito? Eu não tenho conhecimento efetivamente daquelas situações em especial, porque o momento também era outro. Eu acho que hoje, com esse tipo de aparelho que a gente consegue fazer com que as pessoas se engajem em propostas, em ideias, em ideais. Antes a gente não tinha, então tudo era muito distante. Então era difícil as pessoas se conectarem em prol de algo. Você tinha que lançar uma campanha, alguma coisa, e aí as pessoas ficam desconfiadas. Aquele telefone funciona? Será que o dinheiro está indo para tal local? Hoje, com a rede social, com a internet, a gente consegue fiscalizar, a gente consegue estar mais perto, de forma mais próxima. Hoje você faz um Pix para qualquer pessoa. A gente viu a situação agora no litoral norte de São Paulo, né? Aquela chuvarada, tempestade. As pessoas, inclusive hoje eu escutei, no dia em que nós estamos gravando aqui, uma reportagem falando que as pessoas serão transferidas para casas provisoriamente, depois elas vão para outro conjunto da CDHU. Então, teve ajuda para lá, instituições que ajudaram, como a Gerando Falcões, por exemplo. Então, você começa a ter um apoio maior. Eu acho que hoje é mais fácil a gente se solidarizar e entregar essa solidariedade. É a parte boa da tecnologia, né, Renato? Tem muita coisa difícil, a gente vem aqui discutir, às vezes, a problemática, enfim, os crimes que surgem, novos, inclusive. Mas a parte boa, talvez, você falou, não tem dimensão, porque o Brasil tem esses rincões aí, situações muito difíceis, né? E acho que sim, acho que o jornalista, nós, né? Se eu ver uma situação dessa, já vimos, né? A gente vê aqui em São Paulo, né? Tem muita situação difícil. Dá vontade de ajudar todo mundo, né? Eu vi uma menina uma vez que estava num lugar que era de guerra, né? E ela perguntada, o jornalista perguntou, né? Cadê seus pais? Ela disse assim, estavam mortos, tinham morrido na guerra. Eu falei, você comeu hoje? Você tomou café hoje? Aí ela, com o rosto sorrindo e com os olhos, sorrindo, ela respondeu que não, ela não tinha comido naquele dia. Então, não tem como a gente ficar inerte diante disso, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta em relação ao jornalismo, né? Ao jornalismo informativo. Eu acho que hoje a informação... Eu queria saber, Michele,
Duas coisas. Primeiro, em relação... O que era fofoca ganhou nome e sobrenome fake news, né? Eu acho que hoje, como toda profissão, tem profissionais que não têm ética, né? Então, eu acho que a fofoca ou fake news, né, prejudica muito as pessoas. Pode prejudicar, pode acabar com uma vida, inclusive. Queria que você desse para nós aqui um spoiler sobre a questão das fake news, né? E os jornalistas têm muita responsabilidade em relação a isso. Quando alguém assina uma matéria que, sabendo que aquilo não é verdade ou tem meia verdade, como que, e você que é do direito, o que esse profissional pode imaginar? Um profissional não ético, que talvez publique algo para prejudicar a vida de alguém que é comum. É comum e ocorre, infelizmente, né? Como você mesmo mencionou, toda profissão tem bons profissionais e maus profissionais. Bom, vamos lá. Primeiro pro aspecto da fake news. A fake news que hoje se propaga e não necessariamente é assinada por jornalistas, mas por pessoas que têm acesso à internet, rede social e distorcem o noticiário. Pincelam, editam, cortam, a gente vê na deepfake, né? Então a gente vê modificações de conteúdo. E isso hoje é cada vez mais possível e é cada vez mais complicado você monitorar isso. Vocês sabem muito bem, afinal de contas, estou falando com 2 especialistas aqui no assunto. Agora, você tem também o profissional que distorce propositadamente. É um cuidado que você tem que ter. E eu sempre observava isso. Por exemplo, aconteceu algumas vezes de eu entrevistar um economista, o economista dá um parecer de cunho econômico sobre determinado assunto, mas ele também faz um comentário que envereda ali pelo opinativo ou pelo campo do direito, enfim. E eu escutei, determinado momento, o editor falando, eu achei bom esse corte. Eu falei, não, esse corte não está bom, porque ele não é advogado, ele não é jurista, ele não pode falar sobre isso. Eu estou entrevistando ele para falar sobre economia. Então, essa responsabilidade que você tem com o próprio conteúdo, com você não favorecer alguma coisa porque você acha que aquilo é melhor para compor o todo, também é uma nuance que pode prejudicar alguém, ou favorecer ou prejudicar. E esse é o compromisso ético maior que eu acho que o jornalista tem que ter. O que eu estou apurando? Como eu estou contando? Porque um mas, um porém, uma vírgula podem distorcer. Um corte que a gente faz numa entrevista e assim, no podcast, se você corta determinada coisa e coloca determinada coisa, você valoriza, você joga o holofote sobre aquilo, mas no contexto, a frase seguinte ou a frase inicial poderiam querer dizer no todo uma coisa completamente diversa. E isso ocorre muitas vezes. Várias vezes veículos de comunicação foram questionados em relação à edição de, por exemplo, entrevistas com candidatos. Vimos isso muitas vezes, com pessoas mesmo. Então, assim, é muito difícil isso. E aí uma vantagem até que eu acho em relação ao podcast é que a gente tem um tempo muito maior do que televisão, do que rádio, do que o espaço disponível ali numa página de jornal para poder falar. Então é mais fácil. E aí a gente entra num outro aspecto também, que é o da subjetividade. Muitas vezes as pessoas defendem, o jornalista tem que ser objetivo e imparcial. Ele tem que travar uma luta para ser objetivo e imparcial, porque ninguém é objetivo e imparcial. Nós somos seres subjetivos. E é óbvio que a minha construção textual, a minha informação será passada de acordo com o meu histórico de vida, o meu conhecimento, as minhas opiniões. E não será 100% objetivo. Nunca. Se eu tiver um outro jornalista fazendo uma mesma cobertura sobre determinado evento igual, a nossa narrativa será diferente. E os comentários acerca dela serão diferentes. Então, assim, eu discordo absolutamente quando as pessoas dizem a objetividade, a imparcialidade. Não, inexistem. Inexistem, e aí a gente vai discutir assim, e a verdade? O que é a verdade? Vamos entrar nessa discussão filosófica. Elas inexistem. Como inexiste objetividade e imparcialidade no todo, nos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação, eles têm interesses econômicos. E tudo bem. São negócios. É importante quem ouve, quem assiste, ter esse discernimento. Ele tem um interesse econômico. Já consegui observar, identificar pelo editorial. Este é o interesse econômico. Este outro veículo tem também um interesse econômico e este é o editorial dele. E tudo bem. O aspecto democrático da nossa sociedade é exatamente isso, é você poder ter vários
e você escolher. Eu me identifico mais com isso. Eu, particularmente, gosto de ler tudo que é contraditório ao que eu penso, porque ele estimula o meu debate. Mas será que eu estou pensando de forma correta? Será que esse argumento me convence? Ou para desenvolver um contra-argumento. Então, eu acho que isso é enriquecedor. A gente não deveria ver isso de uma forma ruim, como a gente vê muito. Mas as fake news, e é cada vez mais complicado, né? Em tempos aí, inclusive de chat GPT, a gente não vê a fonte da informação, né? A gente sabe que pessoas construíram né, aquela rede ali para que o algoritmo fale aquelas coisas. Mas é E o muito Renato difícil. pode dizer bem sobre O isso. Renato né? sabe tudo, né, gente? Não, as fake news, Que né, isso, sobre... Saber um Renato. 001%. Deus me desse essa sabedoria de Salomão aqui, enfim. Parece que preciso conversar com você depois da confraria. Ela me perguntou, não falamos. Não. Que não é confraria de vinho, não. É uma reunião de amigos. Mas, Michele, olha que interessante. Interessante não, que curioso. Curiosidade até minha. Quando você entrevista uma pessoa, você é jornalista já experiente, enfim, tem todo esse tato e já passou por tantas coisas, você consegue perceber quando o entrevistado mente? Aí vamos entrar pela leitura corporal. A comunicação, a gente comunica pelos poros, né? A comunicação não é apenas aquela verbal. Tem a comunicação não verbal, e tem livros ótimos sobre isso, de grandes especialistas em comunicação, e todo estudante de comunicação tem que saber isso. E tem livros também do ex-agente do FBI, eu não vou me recordar o nome dele aqui de cabeça, a minha memória é tão sugada pelo noticiário diário que eu falo que a minha memória RAM, a minha memória antiga é mais problemática para eu caçar os nomes. E tem um livro ótimo, que é muito didático, desse ex-agente do FBI, que ele fazia leitura corporal, o comportamento da pessoa durante interrogatórios. E você faz a análise. Então, quando você está numa entrevista, existem pessoas que já são extremamente treinadas para se controlarem não verbalmente e tentarem minimizar qualquer outra informação que seja discordante, dissonante com o que ela está verbalmente falando ali, reproduzindo. Mas a maioria não é, porque o nosso natural eu estou falando uma coisa, eu estou aqui agindo de outra forma. Então, você pode às vezes não saber exatamente que ele está mentindo, mas que aquele assunto está incomodando e está causando um mal-estar, isso você pode saber. É muito mais fácil você identificar isso. E aí você vai apertando a pessoa, às vezes, se é do interesse. Você diz assim, esse assunto ele não gostou muito, então vamos aqui. Ou depende, se a gente está fazendo uma entrevista e aquele assunto é muito delicado, a situação toda é delicada, você vai para outro campo, enfim. Né? Tem assuntos que não precisam ser espremidos ali. Então, isso dá para você perceber. E dependendo também da sua pesquisa que você fez acerca a apuração feita anteriormente acerca do assunto que você está abordando ali naquela determinada entrevista. Mas, de uma forma geral, a gente mesmo já sente, né? Quando você está numa conversa, num bate-papo, você olha assim para a pessoa e diz assim, aquela pessoa não está gostando muito dessa conversa, não. Está muito à vontade, não, já quer ir embora. É mais ou menos isso que a gente faz. Que experiência, né? Também ajuda. E a experiência. E a experiência Repetição, de olhar. tudo isso, né? Isso. A prática é uma coisa sensacional, né? É como dirigir carro. Tudo que a gente faz várias vezes, a gente vai aperfeiçoando, né? É isso. E isso na nossa profissão, em qualquer profissão, também funciona assim. Acho que tem as profissões regulamentadas, como a nossa, como que é a do jornalista? A responsabilidade civil, criminal, como funciona essa questão? Existe alguma, como o nosso, né, a OAB, ou então, como que é a dos jornalistas? A gente tem a Federação Nacional dos Jornalistas, a gente tem sindicatos, mas não tem uma entidade que funcione como o CREA, a OAB, de fato, uma entidade assim não tem. Nós temos a federação, os sindicatos, mas é importante que todo jornalista tenha ciência de que os principais valores que devem ser respeitados estão na Constituição. Então, lá nós temos artigos que tratam especificamente da liberdade de imprensa, da liberdade de comunicação e dos direitos, né, que as pessoas têm de não invasão da privacidade, dos limites que são colocados ali. Então, esses limites e os direitos, eles devem ser observados e devem ser observados fielmente, como carta mandatória para a atuação jornalística. Então, eu acho que, independentemente de ter efetivamente uma ordem, um conselho que, enfim,
A gente não faz um pagamento mensal, a não ser que você se filie à Federação Nacional dos Jornalistas. Então, você tem uma entidade, óbvio, você tem uma entidade ali que defende os direitos e deveres dos jornalistas. Internacionalmente, você também tem associações e entidades. Mas o jornalista, a partir do momento que você decide ser jornalista, você é um ser que, independentemente da área em que vai atuar, você vai falar de moda, você não está questionando política, economia, às vezes envereda, porque todo assunto permeia, né? São assuntos macro que permeiam qualquer tipo de negócio de business. Mas se você está falando do digital, se você está falando de moda, se você está falando de cultura, independentemente, você tem que ter como premissa que a Constituição e aquelas obrigações, elas deverão ser respeitadas, independentemente. Então, assim, E talvez isso... os crimes contra a honra, inclusive, eu acho que assim, Sim. calúnia, difamação, Injúria. injúria, pelo amor de Deus, isso tem que estar muito claro, porque, e hoje em dia, principalmente, as pessoas falam muita bobagem, não têm a menor noção de que aquilo é crime e acham que podem falar qualquer coisa, né? E isso, eu até perguntei, Renata, a gente sabe que não tem uma classe, mas para ouvi-la e dizer que isso que você disse em relação ao jornalismo serve para todas as profissões. Sim, né? de fato. Que é a questão que vem acima de tudo, que é a questão da ética. Então, acho que... E como a Michelle falou, a gente vê hoje muita gente falando na emoção. Isso. É até muitas vezes ilógico e incongruente. Né? Outro dia eu estava ajudando um curso de diversidade e eu recebi um comentário dizendo que o curso de diversidade não teria credibilidade, alguma coisa assim, enfim, porque eu não estava dentro do contexto da diversidade. E eu olhava assim, mas como é que fala uma coisa dessa? Enfim, Você não etc. teria um lugar de fala. Não tem lugar de fala, enfim, mas... E as pessoas atacam, né? Muitas vezes você quer ajudar e acontece o inverso. E nesse contexto, muitas vezes você tem uma apuração. O jornalista também não deixa de ser investigador, e tem o jornalismo investigativo, que é muito, muito interessante, muito legal, inclusive. Mas às vezes aconteceu determinado fato, e vamos admitir, a pessoa fez um discurso de ódio. Sim. Aliás, vamos trazer um caso aqui hipotético, que está vindo na minha cabeça agora. Alguém na sua rede social, vou usar alguém na sua rede social, acaba ofendendo e praticando um discurso de ódio contra uma determinada coletividade. Isso chega a uma redação. O jornalista investiga, olha, essa conta é do fulano de tal, vou entrar em contato com ele, tenta muitas vezes contatar, até não consegue, mas a matéria é importante, dá repercussão. Então vamos fazer essa matéria. A matéria é feita, isso gera, inclusive, muitas vezes uma investigação policial, Sim. um processo crime. E vamos admitir nesse exemplo, Castilho, que a dona ou o usuário daquele perfil tenha sido invadido. Uhum. Ou seja, alguém postou como se fosse ele, mas não era ele. Só que a matéria já foi feita, o inquérito já foi aberto, e aquilo gerou uma divulgação enorme, e ele vem e tenta explicar, falou, não, eu sou vítima de um crime de invasão, né, dos meus perfis, que gerou isso, mas não fui eu. Só que a proporção ficou tamanha que ele não consegue falar. E aí estou colocando mais você como jornalista e como nossa colega. Então a gente começa a trazer o direito de resposta. Como que a gente faz? Eu não quero processar ninguém, eu só quero falar a verdade, e a internet, pela potencialização, restringe esse meu direito consagrado, garantido até constitucionalmente. Mas eu não consigo falar. A minha voz era muito baixa ante a todas as outras vozes que são muito mais altas que a minha. Eu tenho que dar um jeito de garantir esse direito. O princípio da isonomia, inclusive, né? Senão fica injusto. E mais. A pessoa sofre no processo crime, aparece na matéria que está sendo investigado ou processado já, enfim, já a denúncia ou a queixa foi apresentada, e vamos admitir que logo em seguida ele seja absolvido, ou o inquérito é arquivado, etc. Mas aquela pessoa que foi vítima, quando você pesquisa o nome dela, só aparece o conteúdo investigativo e não a consequência, o resultado final. Olha, não foi aquela pessoa que fez isso, só que lá no Google, nos buscadores, até no ChatGPT muitas vezes, vai dar a entender que a pessoa praticou um crime. Na realidade, ela foi vítima, né, de um crime. E aí vem o direito ao esquecimento. Então, junto com a primeira questão, a segunda questão desse chamado direito ao esquecimento. Como fazer, Michele,
para que a gente tenha uma situação mais equilibrada e mais justa para essa pessoa conseguir mostrar que, primeiro, ela foi vítima e, segundo, que aquilo aconteceu, tem a investigação, mas ela teve um fim e demonstrou que não tinha nada a ver com aquilo. Porque do jeito que está hoje, e com o nosso imediatismo na busca, qual vai ser o resultado? Esse sujeito aqui é um criminoso. Isso aqui, vou cancelar esse cara aqui, essa Tem um pessoa julgamento aqui. imediato, né? Acabou. Como que a gente pode mudar esse cenário injusto? Nossa, vou precisar de uma bola de cristal, né, gente? Pergunta elaboradíssima do Não, professor. Interessantíssimo, porque é uma coisa que acontece toda hora, né? Cada vez mais recorrente, né, hoje em dia. Vamos lá. Primeiro, o fato de o direito de resposta está garantido, como você mesmo mencionou, Carta Constitucional, e ele deve ser seguido por todos os veículos de comunicação e por quaisquer meios onde aquela notícia tenha sido publicada, veiculada. Isso é um fato. A dificuldade, que os senhores sabem muito bem. Para o cara ter o direito, o cidadão ter o direito de resposta, ele tem que acionar. Acionar, ele vai demandar, às vezes, um advogado. Às vezes, o cidadão não tem dinheiro para pagar o advogado. Às vezes, o conglomerado de comunicação é tão grande que você precisa de um advogado mais experimentado. E aí, ele tem um preço maior, é normal, é o trabalho, é o negócio. E muitas vezes o direito de resposta que é dado, você deu uma matéria, por exemplo, numa capa. O direito de resposta, ele quer dar esta matéria aqui, este trechinho muito menor, no ladinho da página, sei lá, do canto esquerdo, que é onde a pessoa menos lê, que não vai atrapalhar ele com as outras publicações. E aí você tem que ter um advogado que brigue ainda mais. Então é uma briga pelo seu direito constitucional constante. Então precisa, inicialmente, do bom senso dos veículos de comunicação, do bom senso de quem está publicando a reportagem. Diante desse contexto, levando em conta que tentou-se ouvir a pessoa e ela não foi encontrada, levando-se em conta isso daí, porque de fato, é você... As pessoas hoje em dia, nós estamos correndo tanto numa velocidade surreal, que a gente esquece de... Bom, será que não dá para esperar mais um pouco e eu publico isso depois? Vamos tentar ouvir? Vamos tentar encontrar a pessoa por mais tempo? Vamos supor que esse tempo todo tenha sido dado e ele publicou, então tem que ter esse comprometimento do veículo de comunicação de dar o direito de resposta na mesma medida em que a reportagem inicial foi dada. O mesmo tamanho, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. E muitas vezes isso não é respeitado e nós vemos isso corriqueiramente. Segundo lugar, os buscadores da internet e todos os, inclusive ChatGPT, eles precisam ter outra informação que forneça o dado. Esta pessoa foi absolvida. Muitas vezes o jornalista né, as pessoas não publicam. Quando foi absolvido não interessa mais, não dá mais leitura. Sai um nada. E aquilo não vira destaque na página. Então as pessoas não veem que ele foi absolvido, que ele teria sido absolvido. E aí o buscador também não acha essa informação. E aí não aparece a informação. Então nós temos esse outro comprometimento. Você deu a informação de que a pessoa foi condenada ou está sofrendo um processo, um inquérito, você tem que dar o desfecho daquela matéria. Mas isso, na maioria das vezes, não ocorre. Corriqueiramente, é muito difícil. E aí não tem a fonte que abasteça a internet para que, quando lá no futuro, você ache aquela informação. E aí você tem o outro problema do direito ao esquecimento, né? Nosso arcabouço legal. Como você vai lidar com esses grandes para tirar tudo isso? E em que medida? Aí é uma discussão horrorosa, porque tem o direito à informação e o direito ao esquecimento. Como a gente equilibra isso? Bom... Como? Como a gente equilibra isso? Não tem ainda, acho que, uma fórmula, né? Não. Não tem uma receita, né? Não, e é uma discussão que ela... Falei que ela ia responder, olhando Meu pra gente Deus e perguntando de volta. Falei. Pois é, Renato. Vocês são os especialistas Mas aqui. é complexo. Cara. Na verdade, É muito essa difícil. desproporcionalidade, né? Entre a notícia, que foi com aquela E manchete... um cheiro ali, né? E mesmo que se tenha depois, Renato, como é que você faz com o estrago já feito? Como é que você faz com a vida daquela pessoa? Sim. Não raramente, acho que o Renato também trabalha com isso na questão de fake news, né? Suicídios acontecem, de pessoas que sofreram aquele tipo de informação, né? Virou meme, virou, sei lá, se mata. E
Aí não adianta mais o direito de resposta. E às vezes mesmo o direito de resposta, se for proporcional, se for a capa, como é que você faz com esse... o direito resolve, tem indenização. Não tem. Você não tem indenização para a tua... para uma questão interna, né, que causou um trauma eterno. Então, eu acho que o direito, nós precisamos pensar, e aqui acho que surge essa discussão, exatamente no mecanismo difícil, para os né? jornalistas. Como é que você precifica o dano moral Como é que você precifica? Causado? Porque ela deu uma resposta fazendo pergunta mesmo, mas e aí como é que fica, Michele, Renato, essa questão da proporção? Ok, uma notícia que causou um dano e está comprovado que houve o dano. E já teve, para a maioria das pessoas, uma opinião formada. É criminoso. Ok. Depois vem uma decisão judicial, você põe o judiciário no meio. Não foi um erro, como você mencionou aqui. Não resolve. Só a notícia, só o jornalismo, ainda que seja proporcional, dependendo do que se faz com a pessoa, Michele, é irreversível. Será que não tinha que ter alguma coisa na legislação objetiva, quando há um erro, quando há uma desinformação ou alguma questão que, de fato, né, causa um dano moral, um dano dessa ordem, que o próprio veículo tenha toda essa responsabilização. Já tem, mas que tenha alguma coisa que pese mais. Ou até uma calibragem dos algoritmos, né, das plataformas. Sim. Isso acontece em virtude do comportamento de busca e do resultado do buscador que é indexado a partir dos conteúdos. No exemplo aqui, um conteúdo jornalístico. Né? Então, você poderia atualizar a matéria jornalística na web? Pode. Mas como a Michele falou, nem sempre isso vai repercutir no buscador. Então, cata aquela informação. Tem que calibrar, ou recalibrar esses algoritmos, que hoje em dia está até mais viável, né? Para não levar uma situação de injustiça. Do jeito que está hoje, fica injusto e a pessoa fica cancelada ou condenada perpetuamente. O provedor, o buscador, ele tem que ser obrigado legalmente a fazer obrigado, isso. Né? Porque se deixar a bel prazer, sabemos que... Exato. E hoje em dia fica mais fácil, porque hoje em dia, inclusive, é notório da possibilidade de você colocar comandos, inclusive, não vou dizer filtragem, mas de identificação e gestão primária daquele conteúdo, daquela repercussão. Então, nas próprias fake news, né, você tinha situações em que as plataformas voluntariamente já adotavam essas filtragens. Mas não dá para fazer tudo. Sim, mas quanto? 60%, 70% já é suficiente. Aquela história tá na primeira página do Google, todo mundo vê. Na segunda, 10%. Isso. Quarta, quinta, quase nada. Então, você, em tese, resolve o problema. Mas é algo multidisciplinar, mas que envolve comportamento esse novo player. Como já dizia o Lawrence Lessig, que a gente sempre cita aqui, o poder está em quem tem o código, cada vez mais em tempos de chat GPT, quem é que tem o código? Nesse momento, só se fala no chat GPT, que inclusive está lançando agora a sua versão 4.0, e vamos ver quais serão aí as novidades, né? E a gente falando do chat GPT, inclusive deixamos no ar, no nosso último bate-papo, os feedbacks das pessoas que usam, essa informação está errada. Eles servem para realimentar, né, o algoritmo, ou a base, e ele, entre aspas, aprende com isso e evolui nas respostas. É até interessante. Inclusive para o jornalismo, né? Sim. Será que existe algum impacto, até aproveitando, né, Michele, algum impacto para o jornalismo com essas novas tecnologias tão automatizadas e que trazem tanto resultado? Até brinquei contigo aqui, fui lá e perguntei, a resposta inicial foi incongruente, alimentei um pouquinho mais e veio já, inclusive, toda a informação. Veio a informação que você foi apresentadora do Jornal Nacional, do Bom Dia São Paulo, do Hora 1, etc. E até do Globo Rural, que não era. Não foi. Que você não foi. Tá vendo? Então, fica o registro. Chat GPT errou. Pronto, mais uma vez. Né? E vou só aproveitar. Agora já estamos indo para o final, né? Aquele momento mais descontraído, é isso? Podemos ir já? Claro, podemos? Claro. Como é que... Ficaríamos o dia todo aqui. Como é que era acordar para fazer Hora 1, hein? Gente, era aterrorizante. Você dormia cedo? Eu dormia por volta das 5 da tarde, tentava dormir, né? Fechava o quarto inteiro, colocava protetor nos olhos e protetor auricular, enfim. E tentava dormir para acordar meia-noite.
E aí, meia-noite, eu já acompanhava, na maior parte das vezes, o Jornal da Globo. Quando ele entrava nesse horário, eu já ligava, estava tomando meu café, porque independentemente da hora que eu acordar, eu preciso do café. São 2 canecas dessa aqui, pelo menos. E aí, ficava lendo o jornal. Geralmente, eu já tinha a capa do Globo, às vezes a do Valor saía também nesse horário. Aí eu já sabia até os horários em que os jornais digitalmente já me entregavam. Sendo todos os jornais, né? A Folha às 2 da manhã, o Estadão geralmente às 4 da manhã. Eu sabia o horário de todos, porque eles iam chegando e eu ia lendo os jornais. Então, o Estadão geralmente eu abria quando eu já estava lá no estúdio, porque ele começava às 4 da manhã. Antigamente começava às 5, depois ele passou para as 4 da manhã. Então, eu já ia acompanhando diretamente ali do jornal. Então, era meio complicado, assim. Você A chegava... vantagem é que não tinha trânsito, né? Essa Alguma parte é boa. vantagem, por Essa favor, parte é né? boa. A grande Mas vantagem você é que chegava não a que horas no estúdio? eu chegava 1 da manhã Uma? na empresa. 1 da Eu manhã? acordava por volta 3 de horas, meia-noite. 2 horas, 3 horas antes. Aí chegava 1 e pouco, porque tem que preparar algumas coisas lá, né? Aí ia pra maquiagem. Porque ainda mais precisava um trabalho forte do maquiador, naquele horário. E aí eu tava no estúdio mais ou menos umas 10 para as 4, 15 para as 4. E depois, quando acabava... É uma sensação de jet lag sempre constante. Nossa. Porque o peso, porque naquele momento você ainda tá na adrenalina, né? De tenho que entregar, tenho que dar minha energia aqui nesse momento, enfim, coisas acontecendo. E aí, quando eu saía do jornal, era assim, uma derrubada, tinha mais uma reunião e aí ia para casa. Algumas vezes, a depender da quantidade de tempo que eu ficava, algumas vezes eu precisava dormir logo na sequência, porque quando eu entrava no hora 1, vou fazer essa semana o hora 1, e aí eu precisava de uns 3 dias. Durante uns 3 dias o meu sono era assustador, porque eu não conseguia dormir às 5 da tarde, eu ia dormir antes, depois. Então era insano. E o restante do dia eu ficava meio inerte. Academia. Às vezes eu ia pra academia, às vezes eu não conseguia ir, às vezes eu falava, não, tem que deixar a força aqui pro corpo se sustentar mesmo. E aí eu tinha que estudar, eu tinha que fazer outras coisas, então, da vida, né? Então, assim, ok, o que eu vou priorizar? Vou estudar. Então, assim, era uma demanda física muito, muito grande. Todo dia? Todo dia. Era todo dia? Muito, muito grande. Então, era... Por isso que às vezes você intercalava, de vez em quando você ia pro Bom Dia. Não, o hora 1 eu fazia em alguns períodos e outros períodos eu ia no Bom Dia. Aí no Bom Dia, o que eu entrava? Eu entrava às 3 da manhã. Nossa. Acordava um pouco Boa depois. madrugada. Porque dorme às 5 da tarde. Acordava um pouco depois. Bom, se fosse o Renato, ele já acorda esse horário mesmo. Então, 4 horas tudo eu tô no bem. pique. Nossa senhora, gente, eu não consigo. Não. Mas Quer dizer, eu conseguia por força do trabalho, eu conseguia, mas eu não tinha façam que... em casa, que assim, eu durmo fácil e durmo cedo. Cedo que eu digo, 10h30, 10h45, eu fecho o olho, durmo na hora, assim. É algo meu. Decide. É algo meu. Fala, vamos dormir, fecha o olho. Não tenho sono, enfim. E Que acordo ótimo. naturalmente 4 horas, assim, Que tranquilo. maravilha. E é engraçado que às vezes até eu durmo um pouco mais, às vezes. Mesmo esse fim de semana, eu tenho aqui o meu UP, eu dormi 7 horas e pouquinho, pra mim é muita coisa, né? E acordei e falei, não, hoje eu tô recuperado, zerado, dormi tudo que tinha que dormir, então fui ver a recuperação tinha sido só 50%. E hoje, essa noite que eu dormi 5 horas, tá em 87%, porque um dos critérios é a variação do batimento cardíaco, enfim, aí não sei bem a técnica, mas é curioso, né? O menos é mais. Você dorme muito, mas dorme mal. Enfim, também tem aquela história de você tem que acordar. Você não pode acordar no meio do ciclo de 190 sono, segundos. Né? A Michelle sabe bem isso aí. É isso, né? Eu já tive muito problema de dormir. Ainda tenho um determinado... Meu sono é intermitente. Eu acordo várias vezes na noite. Acordo, viro lá. Acordo, viro lá. Acordo, viro lá. Até Mas hoje. isso é a cabeça do jornalista. Então eu durmo... geralmente eu durmo 10 da noite também. Eu já tô com sono. Mas eu preciso acordar, assim, se eu tô num dia normal, não tenho 7 horas. Que é o normal. Eu que não sou normal, mas é 7, então normal. se você contar, dá 8, 9 horas. Só que eu não consigo dormir 8 horas constantemente, assim. Eu acordo várias vezes, é horrível. Então, mas tudo bem. Michele, você já deu uma aula de tudo que a gente fala aqui, você tem propriedade, até porque ela lê todo dia, né, Renato? Que não é uma coisa... Que eu falei hoje, eu falei que vocês vão perguntar, que eu não sei se eu li tudo o suficiente. Pois é, mas como você... Eu não consegui ler o valor, gente, hoje, eu só vi a capa. Mas fugindo disso agora um pouco, né?
Além de tudo que você faz, e você faz muito bem, você faz bem bolo mesmo, você é boa de cozinha também, você tá num programa de TV agora Sim. fazendo bolo, né? No Você vai Bake ganhar Off, esse programa? Vou ganhar, as pessoas têm que assistir, né, pra ver. Eu só posso dizer uma coisa. Não, eu não sou boa de cozinha. Sim, Tá fazendo bolo? tá fazendo Tô bolo, fazendo Renato. bolo. Tô fazendo Fala um bolo. pouco pra gente sobre esse... Conta, eu não sabia. Eu do tô bolo. participando do programa do Bake Off Celebridades, lá no SBT. E eu fui convidada. E aí é muito legal, porque assim, eu recebi o convite e falei, claro que eu vou! Aí eu liguei pro meu filho. Meu filho tem 24 anos, né? Meu filho mora em BH. Se formou em engenharia de produção, trabalhando. Aí eu falei, filho, vou lá no Bake Off e tal. Ele falou, 30 segundos de pausa. Aí ele falou, mãe, você não sabe cozinhar. Eu falei, mas eu vou entregar simpatia. Enfim, e a experiência foi fantástica, porque eu aprendi várias coisas que eu não sabia e eu gosto de ser desafiada a aprender e a fazer outras coisas. Isso me motiva, de verdade. Então, apesar de ser um mundo absolutamente... Eu não tenho lá muito interesse pela cozinha. Se você me chamar para fazer um programa de faxina, pode contar comigo, que com certeza eu ganharei. Prometo, porque eu sou boa de limpeza. Mas de cozinha eu não tenho Como é que ele chama, teu filho? muita aptidão. Arthur, tá comendo bastante bolo aqui e fez muito bolo? Deve estar bom, uma hora fica bom. Imagina. Não, ficou bom. Então tá bom. Ficou bom. Inclusive o pessoal lá do programa provou e disse, nossa, seu bolo tá uma delícia. Do que foi o bolo? Nem eu acreditei. O primeiro que eu fiz foi de bolo de chocolate com recheio de brigadeiro, básico. Não tem como ficar ruim. Não dá errado isso. Não, ficou bom mesmo. Esse daí ficou bom. Mas é só bolo. É Da só competição bolo. é só bolo. É só bolo. Só que o problema é que tem desafio, tem técnica, tem confeitaria elaboradíssima. Enfim. São obras de arte que É. eles fazem lá, né? Uns bolos. Você já fez um bolo? Você já fez um bolo? Bolo Não sabia, gelado Renato? de coco. Ah, É uma delícia, hein? Não, isso aqui É bom, hein? Bolo Olha, gelado. eu aprendi o que é fouet. Eu nem sabia o que era fouet. O que foi? Ai, gente, obrigada! O que foi? Mas Eu também pessoas não que não sei. sabem. Sabe aquele. Aquele instrumento de cozinha que é meio assim que a gente bate ovo? sei, Ah, o bater. planetário? Aquele... fazer- que é de tipo fazer- planetário. Sim, sim. Aquilo se chama Ah, fouet. Eu descobri no programa. É bom fazer o molho Eu do nunca ouvi falar ovo disso. beneditino, faz aquele Você molho. faz Isso! bate um omelete, Exato, molho exatamente. Bernays, que a gente né? usa. Bernays. Olha aí, então Benedict. tá fazendo. Você viu? Olha só. Eu aprendi isso. E outras coisas também que eu não tinha a menor ideia que existiam. Mas eu aprendi várias coisas. Mas eu passei a dar muito valor para as pessoas que trabalham com isso, com confeitaria, porque é difícil demais. É muito difícil. É uma É arte, muito né? Por isso que tem rebuscado. técnica, É. né? Você precisa de talento para cada profissão, né, que você Cada vai fazer, né? Cada tem. coisa que a gente faz, a gente precisa de um talento. Para Para definitivamente. finalizar, eu faço essa pergunta às vezes para alguns. Eu sou da filosofia, né? Até eu comecei agora a minha turma de doutorado lá na FADESP. Eu tenho 24 alunos, que é muito aluno para fazer seminário, né? E eu sempre faço perguntas que têm cunho subjetivo. Então, depois eu quero pegar as pessoas que a gente falou, Renato, e ver a diferença de resposta. Quando como você falou aqui, cada jornalista com o mesmo tema vai ter uma abordagem diferente, né? Michele, o que é a verdade para você? Ai, meu Deus do céu, já vi que essa pergunta que desperta paixões e ansiedade na humanidade desde sempre. Desperta. O que é verdade? O que é verdade? O que é verdade para você e o que é verdade para mim? né? Para você. Né? Tira a resposta da sua alma. O que é verdade para mim? Verdade é aquilo que eu vejo, apuro e que eu consigo minimamente ter materialmente apresentável. Aquilo para mim é verdade. E muitas vezes o olhar das pessoas é o que me fala ao coração. Aquilo é verdade. Mas é basicamente o que eu sinto em relação, ou seja, a verdade que eu leio, né? Então, E o que você não vê, o que eu não vejo, mas sente? mas sinto, é sentimento. Talvez seja a maior verdade do coração das pessoas, o que a gente sente. Mas a gente também sente, dependendo de nós, né?
Então a discussão é muito rebuscada. Por isso que é uma pergunta De quem é essa frase? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. de quem é. Eu não vou lembrar, gente, a minha memória, já falei, mas essa frase é super conhecida. Bíblica, Bíblica, Sim, exato. sim. Jesus Cristo. Jesus, Isso. Sim. O primeiro, o Jesus Cristo foi o primeiro a trazer todas as lições que nós chamamos hoje de direitos humanos, né? Nós temos, se a gente for estudar direitos humanos, ele foi o primeiro, não é que ele foi o primeiro, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas tudo que nós sabemos de direitos humanos e o que tem no direito vem Foi o verdadeiro. de Jesus Cristo. Foi o Sim, verdadeiro. sim, Né? sim. E interessante que na Bíblia tem solução para tudo. Inclusive tem lições de coaching fantásticas. Sim. Fantásticas. Se nós Confraria. pegarmos Confraria. mesmo na Bíblia, né? Maria Madalena, Lázaro, né? O bom ladrão. Então a gente tem coisas que hoje tem um olhar, né? Que naquela época tinha um outro olhar, mas as lições que nós depreendemos, né? Da Bíblia são Mas você vê também como isso é colocado em discussão, porque cada pessoa lê a Bíblia de um jeito. Nós, seres humanos, somos seres complexos demais. E as pessoas interpretam versículos, capítulos e livros da forma como, muitas vezes, as convém. Né? Então, a gente vê Sim. deturpações, Importante inclusive. isso que você fala. E é verdade. isso. Sim, sim. E é óbvio que a gente tem que levar em conta que a Bíblia é um livro sagrado, é um dos mais importantes documentos da história da humanidade, porque foi documentado, registrado tudo aquilo. Mas quantas traduções nós tivemos? E nós sabemos que as traduções, bom, a linguagem era arcaica quando da época dos acontecimentos e fatos bíblicos. E quantas traduções nós tivemos? Como isso foi passado de pessoa para pessoa, cada uma com a sua própria subjetividade, que escreveu ali e traduziu da forma como uma palavra. Hoje, quando a gente vai fazer uma tradução de inglês para o português, você às vezes não encontra o termo específico. Então, isso ocorre também em qualquer literatura, e certamente ocorreu em algumas traduções bíblicas. Então, a gente ainda também precisa ter isso em conta. E é muito curioso isso. Eu acho que a principal questão que cada um de nós tem que ter como ser humano em relação a tudo que você vai receber de informação, seja do que for, tem pessoas falando aqui. Essas pessoas têm suas posições. Então, isso tem que estar no pacote em que você analisa tudo. Aí a gente consegue ter um olhar mais crítico em relação a tudo que é Sim. feito, né? Então, já que falamos da Bíblia, que Deus esteja com todos. Com nós. Amém. Amém. Até a próxima. Deus esteja sempre e Ele sempre está. Amém. Até. Muito Obrigado. obrigada, meninas. Obrigado a você, Michele. Uma alegria. Que bom. Michele Barros. Versa Podcast.